A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Eu sou o pastor missionário Daniel e nesta quinta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel. E orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus o milagre, o agir, o mover, a presença de Deus, a proteção de Deus, os livramentos de Deus todos os dias, no ir, no vir, no dormir, no acordar, pedir a proteção, os livramentos, a bênção de Deus. Amados, por isso que oramos, clamamos e pedimos o milagre todos os dias, orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus. Todos os dias, o perseverar na oração, no clamor, no congregar, no buscar a Deus. Perseverar quer dizer avançar, não parar, avançar, não retroceder. Quantas pessoas estão paradas, desanimadas, desacreditadas, pessoas que andavam e pararam no meio do caminho. Pessoas que estão desanimadas, talvez por alguma frustração, decepção, alguma coisa que impediu vidas de prosseguir, de avançar, de perseverar na fé. Isto nós vemos. Quantas pessoas que tinham uma fé de orar, de clamar, de buscar a Deus, de congregar. Porque muitas pessoas, infelizmente, acham que o congregar não é importante. Muitos dizem, eu busco Deus do meu jeito. Eu não preciso ir na igreja para buscar a Deus, eu posso buscar em casa mesmo. Será mesmo? Será que só ficando em casa é o suficiente para obedecer os mandamentos de Deus, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Será que só em casa tem condições de cumprir a palavra de Deus? Na Bíblia diz que em casa, no nosso quarto, feche o quarto, dobre os seus joelhos, ore, busque a Deus, fale com Deus. Todos os dias eu busco a Deus, oro ao Senhor nosso Deus. Mas no congregar temos comunhão com os irmãos, buscamos juntos a presença de Deus, como diz a igreja primitiva, todos se reuniam num só lugar e buscavam a Deus, tinham comunhão, o repartir do pão, participar da ceia do Senhor, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, dificilmente hoje, nas casas, nas famílias, a família toda se reúne para orar, para buscar a Deus. Acontece sim em muitas famílias, mas cada vez menos.
Nas casas hoje, na grande maioria, cada um sentado num lugar, assistindo algo, ou cada um com o smartphone na mão, olhando aquilo que lhe agrada. Antigamente nós vemos relatos de irmãos, comentários, que as famílias oravam antes de jantar, almoçar, tinha o costume de estudar a palavra de Deus em casa, se reuniam em casa para orar, louvavam a Deus. E hoje, pode até acontecer isto, mas não é mais tão, digamos, normal como antes. O normal seria, sim, uma família cristã se reunir, ler a Bíblia junto, mas a tecnologia, muitas coisas apareceram, em alguns aspectos ajudaram e outros não. O smartphone, a internet ajudou em muitas partes, mas também em muitas partes atrapalhou. Porque hoje nós temos muitos acessos, novidades, entretimentos. O que não tinha, talvez, há 50 anos atrás, o que tem hoje. Hoje famílias a cada vez menos se reúnem, oram, leem a Bíblia, estudam a palavra, se reúnem, cada vez menos. Então dizer, eu não preciso ir congregar, porque em casa eu posso servir a Deus conforme Deus quer. Talvez você possa servir a Deus conforme você quer, conforme a pessoa quer, não conforme Deus quer. E aqui que o ser humano, ele erra, aonde ele diz, eu sirvo a Deus do meu jeito. É do meu jeito, mas não é do meu jeito. Você não deve servir a Deus do meu jeito, mas do jeito de Deus, do jeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus deixou muitos conselhos. Os apóstolos deixaram muitos conselhos. Como o apóstolo Paulo, ele disse, nós não temos tal costume como aqueles que não congregam. Congregar é ter um grupo de irmãos que se reúnem para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para cumprir os mandamentos de Deus. Aqui não é uma questão de uma religião, de uma placa religiosa, de uma denominação religiosa, porque eu acredito que no tempo dos apóstolos, eles se reuniam nas casas e tinham tudo em comum e buscavam a presença de Deus e louvavam a Deus. Não tinha ali uma instituição, uma corporação registrada. Se reuniam nas casas. Isto pode ser numa casa, isto pode ser numa garagem, isto pode ser num pavilhão. O importante é a pessoa congregar, se reunir com os irmãos, louvar a Deus, buscar a presença de Deus, entregar o seu coração ao Deus de Israel, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos, infelizmente, estão perdendo esta essência.
Porque o inimigo tenta colocar na cabeça de muitos que você pode servir a Deus só em casa. Não precisa congregar, não precisa participar da ceia, não precisa ter comunhão com os irmãos, não precisa se reunir, só em casa tá bom. Ou muitos têm o pensamento, eu já fui na igreja 10, 20 anos, agora chega, agora não precisa mais. Amados, enquanto Deus nos der força, haja. Existem casos de pessoas acamadas que não têm mais condições de ir na igreja e dependem dos outros. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe aqueles que têm condições de ir e aqueles que não têm condições de ir. Deus sabe aqueles que têm acesso para ir e aqueles que não têm acesso para ir. Se a pessoa não tem acesso, amém. Deus é quem nos conhece, nos examina. Deus examina os nossos corações e sonda os nossos pensamentos. Este é o nosso Deus. Este é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pessoas podem mentir para os outros. Não deveriam mentir. Não é o certo mentir. Mas não tem como mentir para Deus, para o Deus de Israel. Em João 8,44 diz que todo mentiroso é filho do diabo, porque o diabo mente desde o princípio. Quando a pessoa diz, eu não preciso congregar, ela está mentindo. Eu não preciso orar, ela está mentindo. Eu não preciso ter comunhão com os irmãos, ela está mentindo. E se enganando a si mesmo. Tem pessoas que acreditam na mentira e se enganam a si mesmo. Por que a Bíblia diz orar e sem cessar? Buscar a Deus enquanto ainda se o acha. Quantos estão perdendo a oportunidade de buscar a Deus, de cumprir a vontade de Deus, de cumprir os mandamentos de Deus, de obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade? O tempo, ele é precioso. Ninguém sabe o dia do amanhã. O amanhã pertence a Deus. Ninguém sabe se vai dormir e acordar, se vai ir em algum lugar ou vai voltar. Quantas pessoas que dormiram e não acordaram? Quantas pessoas que foram trabalhar, ou foram passear, ou foram em algum lugar e não voltaram? Quantas pessoas? Por isso não paramos de buscar a Deus. Não paramos de congregar, de se reunir, de buscar a presença de Deus, tanto nas horas boas como nas horas não tão boas, tanto nos dias bons como nos dias ruins. Nós buscamos a presença de Deus, nós oramos, clamamos, buscamos a Deus enquanto ainda o achamos. Não parem, não desistem. Continuem firmes nas promessas de Deus. A promessa da salvação, da eternidade, da vida eterna é algo real, verdadeiro. Não parem, não desistam, não desanimem. Continuem firmes na caminhada com o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, no Brasil e fora do Brasil.
Que Deus continue curando os enfermos, sarando os feridos, libertando os cativos. Que Deus continue, em nome do Senhor Jesus Cristo, queimando e destruindo todas as obras do diabo, todas as contrariedades do inferno, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todo tipo de mal. Sai das famílias, sai das vidas, sai miséria, sai tranqueira, sai mendiguice. Sai toda opressão, toda contrariedade. Pai, nos dê livramentos, proteção contra todo tipo de mal. Que todos os planos de Satanás venham ser queimados, destruídos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo tipo de mal. Pai, abençoa as famílias. Que haja paz em Israel, paz na Ucrânia, paz na terra, paz nas famílias, paz nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa cada irmão que está se inscrevendo no canal, compartilhando esta pregação e oração, curtindo esta pregação. Que Deus abençoe vidas no Brasil e fora do Brasil. Que Deus abençoe a todos que estão orando, clamando e buscando a presença, o milagre, a proteção, os livramentos de Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados de Deus.